Nosso boa noite a todos, que nós possamos permanecer em paz, atentos e receptivos às boas sugestões que os bons espíritos que aqui estão querem nos transmitir. No livro O Pequeno Príncipe, que foi escrito em 1943, portanto nesse ano faz 70 anos, várias obras importantes da humanidade esse ano estão fazendo 70 anos. Paulo Estevam, Pequeno Príncipe, que é um dos livros mais editados, que teve mais edição, que foi mais lido pelas pessoas e que aparentemente parece um livro infantil, mas ele traz reflexões filosóficas, poéticas e é uma interessante leitura, porque ele traz uma descrição para aqueles que estiverem atentos às mensagens, inclusive dos vários tipos psicológicos que fazem parte, que compõem o nosso mundo. E nesse livro, nós vamos ver, inclusive, ele se encontra ainda entre os mais vendidos livros de ficção, se a gente for ver lá nas revistas, a revista Veja, enfim, que tem esse ranking. Ele continua, e é uma excelente leitura. Nós vamos ver que naquele diálogo da raposa com o Pequeno Príncipe, ela vai dizer que o essencial é invisível aos olhos, que só vemos bem com o coração. E essa frase, que provavelmente muitos de nós já ouvimos, quem sabe vimos em algum cartão, tem cadernos com as imagens do Pequeno Príncipe que trazem essas frases que nos fazem refletir, que são bonitas. Nós podemos pensar várias coisas a respeito dos relacionamentos. A história nos traz esse processo de aproximação e de reflexão, de formação de vínculos do Pequeno Príncipe, da raposa, em que ela vai falar da importância da amizade, da manutenção desse relacionamento, de que os homens não têm mais tempo para isso e que gostam de comprar tudo pronto nas lojas e que às vezes não têm esse tempo de investir em se relacionar nessa coisa gostosa que é essa aproximação, a convivência tranquila. E nós vemos que o nosso mundo realmente valoriza muito as questões da aparência, da estética, e a gente pode pensar com relação a essa frase, que o essencial é invisível aos olhos, porque as coisas da matéria nos chamam muita atenção. E a parte visual, ela é muito intensa e nos chama realmente a atenção e é envolvente. Mas, além e a par dessas questões que nós possamos pensar dessa frase, nós também podemos começar a refletir, não só a respeito dos sentimentos, mas o que é o essencial. É o que é prioritário, é o que é mais importante, é o que seria indispensável. E também, nessa situação de ser invisível aos olhos, aquilo que os nossos sentidos materiais não conseguem captar, nós precisamos começar a pensar. Se nós olharmos para a nossa mão, o que nós vamos enxergar? Traços, a pele, enfim, eu posso perguntar, tem alguma coisa na sua mão? Provavelmente você vai dizer, não tem nada, eu lavei há pouco, ela está limpa, não estou enxergando nada de diferente. Mas quem sabe alguém amanhã vai acordar com uma irritação no olho, com desconforto, e vai talvez fazer uma consulta ao médico e vai perceber que está com uma inflamação. E que talvez, quando veio para a casa espírita, encostou em algum lugar que estava contaminado por outra pessoa que estava com uma conjuntivite e acabou contraindo também essa doença viral por uma bactéria, mas que a gente não estava percebendo. Mas isso não significa que esses seres microscópicos não estavam aqui. E tem uma colônia aqui nas nossas mãos que a gente não está percebendo.
Allan Kardec vai nos falar sobre isso. E ele chega a dizer que o microscópio descobriu o mundo dos infinitamente pequenos, daquilo que a nossa visão não percebe. Pensando nessa frase, que o essencial é invisível aos olhos. E ele vai também nos dizer que o telescópio descobriu o mundo dos infinitamente grandes, que a gente também algumas coisas não percebe com o nosso olho, com os nossos sentidos, mas que existe. E que a doutrina espírita vem nos revelar esse mundo que aparentemente não existe, porque a maioria não percebe com os sentidos, que é o mundo dos espíritos. E fazendo uma ligação com essa frase, os espíritos vão nos dizer que esse mundo espiritual é o nosso mundo normal, primitivo, é o título da parte que os espíritos vão nos explicar, organizada por Kardec, sobre esse mundo de onde nós viemos, para onde nós vamos voltar quando nós abandonarmos a vida material, e que ele é independente desse no sentido de que esse mundo material poderia deixar de existir e nós, que todos somos espíritos, e os espíritos que são os habitantes desse mundo espiritual, não sofreríamos com isso, continuaríamos vivos, existindo, sem nenhum problema, vamos dizer assim. Lá na questão 85, Allan Kardec vai nos falar sobre isso. Esse mundo, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar, que é o mundo espiritual. Mas embora eles sejam mundos aparentemente independentes, eles se interpenetram. E os espíritos, que são os habitantes desse mundo espiritual, que existem, eles interferem no mundo corporal. E nós, que também somos espíritos, e a diferença entre nós e eles é a única, é que nós estamos num corpo, eles não, também interferimos nesse mundo espiritual, com os nossos pensamentos, com as nossas vibrações, com os nossos desejos, nós interferimos. No momento em que nós dormimos, nosso corpo descansa e nós vamos estar em atividade no mundo espiritual. Embora ainda encarnados, ligados ao nosso corpo físico. Mas nós também vamos ter atividade no mundo espiritual, fazer cursos, ter aprendizados ou outras atividades de acordo com o nosso interesse. Então esses dois mundos, eles se interpenetram, se interrelacionam. Às vezes a gente pensa que o mundo dos espíritos está lá, muito longe. Embora hajam lugares específicos, as colônias espirituais, o mundo espiritual está aqui conosco e nós estamos interagindo com eles nesse momento, inclusive, em que nós estamos aqui atentos, prestando atenção, os espíritos têm acesso ao nosso mundo íntimo para nos ajudar. E esse além que a gente fala significa, às vezes a gente pensa que é longe, como falamos, mas é o além da matéria. Além daquilo que os nossos sentidos físicos, materiais, nos permitem perceber num primeiro momento, que é esse mundo espiritual. E é a nossa pátria verdadeira. É o lugar de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Quando a gente fala em espíritos, muitos sentimentos as pessoas suscitam nas pessoas. Muitos ficam com medo, Deus o livre, nem fala nisso, não quero saber, enfim. Né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente fica, às vezes, com medo, normalmente por desconhecimento, por ignorância, a gente também quer que os espíritos nos ajudem. Gostaríamos que nosso espírito protetor estivesse mais atuante na nossa vida, nos dissesse o que a gente tem que fazer, o que não fazer, enfim. Quando alguém muito querido nosso desencarna, volta para o mundo espiritual, normalmente nós sentimos a vontade de vê-lo novamente, de saber como que ele está, de nos comunicarmos e termos contato com esse alguém. Mas ao mesmo tempo a gente tem medo de espíritos.
Então, são sentimentos contraditórios, paradoxais, que acontecem no nosso mundo íntimo, enfim, no nosso pensamento, que normalmente é porque a gente desconhece o assunto, pela nossa formação, pela nossa história espiritual, porque muitas vezes nós fomos orientados, recebemos a informação, e é uma informação que circula por aí, que espírito, a gente não pode ter contato. E às vezes esse é um dos motivos também que traz as pessoas a virem para a casa espírita, a quererem alguma informação, porque elas estão, de certa forma, percebendo a presença dos espíritos, sentindo a sua influência, enxergando, escutando, enfim, que é uma coisa possível e que pode acontecer. Porque a gente pensa normalmente em espírito como o quê? Como um fantasma, como alguém que é aquele corpo físico, às vezes descarnado, que está aparecendo para nos assombrar. Uma ideia falsa. Nós sabemos que nós somos formados de quê? A doutrina espírita vem nos informar que nós somos um espírito. Essa chama, essa centelha pensante, que é algo que existe, mas que não tem uma forma determinada e que está recoberta, vamos dizer assim, pelo perispírito, que é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual é que vai ser o molde para o nosso corpo físico. Quando nós estamos desencarnados, nós estamos sem o corpo físico, nós temos um corpo espiritual. E naquele momento em que alguém vai perceber um espírito, vai enxergar, ele está percebendo alguém como nós, com corpo. Normalmente conservamos a aparência da última encarnação. Se estamos em boa situação moral, nós vamos até rejuvenescer lá no mundo espiritual, ficar com uma aparência melhor do que a que nós tínhamos quando encarnados. Então nós não precisamos ter medo dos espíritos, porque nós também somos espíritos que estamos aqui. Como já falamos, a diferença entre nós e os desencarnados é a situação do corpo. Nós estamos aqui no corpo para alguns aprendizados. Os espíritos são, então, questão 76 do Livro dos Espíritos, os seres inteligentes da criação. Aqueles que têm inteligência, capacidade de pensar, raciocinar, criar com Deus, somos co-criadores com Deus. Essas informações devem desmistificar essa situação de espíritos e nos tirar o medo. Porque Deus nos criou a todos espíritos, não corpos. Deus nos criou espíritos, lá no mundo espiritual, não aqui no mundo material. Nós somos espíritos. Lá é o nosso mundo normal, primitivo. Então, nós somos espíritos, nos criou espíritos e iguais. Simples em ignorância. Mas nós somos iguais? Não. Lá no princípio, nós fomos criados iguais, todos com as mesmas possibilidades. Aí, cada um começou a sua jornada evolutiva e as diferenças foram aparecendo pelas experiências, pelas situações vividas, tanto aqui quanto no mundo espiritual, onde a gente também interage, aprende e vem aqui para a Terra para provar a nossa evolução, reparar algumas situações difíceis, enfim. Kardec, com fins didáticos, vai dividir os espíritos que não são iguais, foram criados iguais, não estão iguais, por quê? Porque uns já melhoraram mais, outros menos. Uns avançaram em alguns aspectos, outros em outros aspectos, em 3 ordens. Os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda estão no começo da trajetória evolutiva, os bons espíritos e os espíritos puros, que é uma ordem única, não tem divisão naquela ordem de espíritos, porque já chegaram à perfeição. Isso vai explicar as diferenças e as diferenças dos espíritos. Que às vezes a gente vai perceber a sua presença e vai sentir algo desagradável,
sentimentos contraditórios e que nós vamos identificar que poderá ser de um espírito ainda inferior, que está próximo a nós com alguma intenção negativa, ou bons eflúvios que nós vamos sentir de uma presença espiritual que nós vamos identificar como sendo um espírito já mais superior, que está ali conosco para nos ajudar, para nos incentivar. Então essas informações são importantes para que nós possamos identificar algumas situações e saber como agir. E o medo muitas vezes nos deixa paralisados, sem saber o que fazer. À medida que nós vamos entendendo as situações, nós vamos perdendo o medo e adquirindo condições de enfrentar essas situações. Os espíritos interferem na nossa vida? É uma pergunta. Pergunta que Kardec fez a essa equipe espiritual de espíritos superiores que trouxeram as informações, e eles vão nos dizer que sim, os espíritos influenciam na nossa vida. Nós sabemos disso. Nós já sentimos muitas vezes isso. E eles vão dizer que muito mais, a influência deles é muito mais forte muitas vezes do que nós imaginamos. Muitas vezes são eles até que nos dirigem. E às vezes essa informação pode nos deixar até um pouco assustados e com mais medo. Eu vim aqui para perder o medo de espírito, eu olhei lá na programação, no BIS ou no SAT, vim perder o medo do espírito e agora leram aí a questão do livro dos espíritos, que muitas vezes eles nos dirigem. Mas nós temos que entender como isso funciona. Os espíritos estão próximos a nós. Se são bons, vão nos ajudar. Se são inferiores, poderão querer nos influenciar ao mal, com várias intenções. Às vezes é uma questão pessoal. Tivemos alguma dificuldade no passado, ele não nos perdoou, agora nos encontra novamente aqui reencarnados e vai tentar me influenciar negativamente, como uma vingança. Às vezes é por sintonia de gostos. E isso é uma informação interessante, porque se é por sintonia, se tem um espírito que eu percebo inferior próximo a mim, é porque ele está sintonizando com alguma fragilidade que eu tenho. E por que os bons permitem isso? Para que nós possamos fazer um exercício. Kardec chega a chamar esse exercício de ginástica moral. Ginástica moral para vencer essa influência, que num primeiro momento é inferior, mas que pode resultar em bons frutos. Que é esse esforço que eu vou fazer para superar aquela influência e aquela tendência negativa que eu tenho. Então tudo começa com uma simples influência. Algum pensamento que é sugerido, e que se eu não tomar alguma providência, não estiver vigilante, isso vai se entranhando no meu mundo íntimo, eu vou deixando aquela situação tomar conta, e chega um momento em que talvez eles possam ter tomado conta do meu pensamento, e aí poderão me dirigir. Mas de quem foi a situação inicial de responsabilidade? Eu permiti. Por isso Jesus sempre orientava oração e vigilância. A oração nos fortalece, a oração chama para perto de nós, se ela é sincera e do coração, a presença dos bons espíritos. Ela nos cria vibrações melhores que afastam os espíritos inferiores, e a vigilância. Vigiai, primeiro, esteja atento, e orai para que você seja forte para vencer essas influências inferiores. Mas vocês perceberam que a gente só está falando de influência negativa? Quando a gente fala em influência espiritual, o que a gente pensa? Espíritos inferiores. Mas não tem só espíritos inferiores próximos a nós. Ao contrário, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, nas preces espíritas, começando o item preces para si mesmo,
tem um prefácio de Kardec que vai falar: todos nós temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento. É um bom espírito, é o nosso espírito protetor, que tem a missão de estar junto a nós como um pai junto a um filho, inspirando para o bem, incentivando. O nome dele pouco importa. Junto com esse, tem outros espíritos. Esse espírito protetor é sempre um espírito superior. Tem outros espíritos bons que estão próximos a nós. Familiares, espíritos que nós tivemos ligação no passado e que estão nos incentivando também. Existem espíritos simpáticos. E no texto, seguindo a leitura, Kardec vai nos dizer, então, que Deus nos deu um guia principal e superior, que é o nosso anjo da guarda, guias secundários, familiares, espíritos protetores, mas é um erro pensar que foi colocado ao nosso lado um mau gênio, um espírito inferior. Deus nos deu um espírito, o anjo guardião e espíritos protetores. O mau gênio, os espíritos inferiores, fomos nós que atraímos. Pelas nossas imperfeições e pela nossa invigilância. Então, vamos ter essa consciência. Deus colocou ao nosso lado bons espíritos. Os inferiores nós chamamos. Como é que nós podemos vencer a sua influência? Fazendo o bem. É uma questão do Livro dos Espíritos. Fazendo todos os esforços possíveis para vencer as suas más influências. Nós somos pessoas influenciáveis. Às vezes a gente acorda de bom humor, aí nós pegamos o jornal, ou ligamos lá a televisão e tem um noticiário e ouvimos uma notícia de alguma coisa não agradável. E às vezes nós compramos a ideia daquela pessoa que está lá falando ou que escreveu e o nosso bom humor já se foi. Nós nos deixamos envolver por uma ideia que inicialmente não era a nossa. A influência dos espíritos é mais sutil. Às vezes a gente nem percebe, mas ela existe. E às vezes nós também compramos a ideia. Vamos deixando ela tomar conta de nós. Então, à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós precisamos tentar vencer essas influências. Como identificar se um pensamento é meu ou é do espírito? Allan Kardec perguntou isso aos espíritos e eles vão nos dizer que, normalmente, aquele primeiro pensamento que surge é o nosso. Que o pensamento sugerido pelos espíritos, às vezes, é como que uma voz que nos fala. Mas não é tão importante identificar se é do espírito ou se é meu. O importante é identificar se é bom ou se é um mau pensamento. Porque se o primeiro pensamento, alguém vem nos pedir uma ajuda, um prato de comida. Às vezes é uma coisa simples e às vezes até corriqueira, pedir alguma coisa. Às vezes a gente vive um conflito, sentimentos contraditórios. Vem um pensamento, ajude, é um irmão, ele está passando por dificuldades, não importa se é verdade ou não, ajude. E aí vem outro pensamento, não ajude, porque não trabalha, enfim, várias outras coisas que nos passam à mente. Como pode duas coisas contraditórias dentro de nós? Às vezes um pensamento é nosso, o outro pode ser uma influência externa de um espírito. Não importa saber tanto se é influência ou se é nosso. O que é importante é nós escolhermos o bom pensamento. Em qualquer situação. Em qualquer situação. E procurarmos alimentar o nosso mundo íntimo com preces, boas leituras, a leitura do Evangelho, coisas positivas, a fim de que nós possamos ter bons pensamentos, desejos do bem, porque os espíritos se ligam aos nossos desejos,
as nossas intenções aos nossos pensamentos. A ligação é mental. Então, nós não devemos ter medo dos espíritos. Porque nós somos espíritos, porque os espíritos estão conosco e porque devemos entender que Deus nos deu bons espíritos para estarem ao nosso lado. Às vezes a gente fica pensando, mas e se me aparecer algum espírito? O que eu faço? E por que isso? Nós já entendemos dessa influência sutil, oculta, enfim. Mas e se aparecer mesmo? O que eu faço? Saio correndo, fecho o olho, enfim. Tem pessoas que têm medo de ler o livro dos médiuns. Porque, quem sabe, se eu ler o livro dos médiuns, vou me tornar um médium, vou começar daí a ver espírito. É um livro, alguns dizem, muito difícil, enfim. Talvez possa ser, porque às vezes a gente precisa primeiro de uma base. Às vezes não, nós precisamos de uma base para entender. Então, por isso que Kardec organizou o livro dos espíritos, que tem toda a base da doutrina, para depois escrever o livro dos médiuns. Mas é um livro bem interessante. E o estudo em grupo vai nos ajudar a entender esse livro. Mas tem uma parte aqui, no livro dos médiuns, no capítulo 6, que vai falar das manifestações visuais. Se eu enxergar um espírito, o que eu faço? As respostas estão aqui. E o capítulo é de pergunta e resposta. Kardec pergunta, os espíritos podem se tornar visíveis? Podem aparecer? Sim. Sobretudo durante o sono. Às vezes as pessoas vêm no atendimento fraterno por alguma situação de terem percebido um espírito. E uma situação chamou bastante a atenção uma pessoa que encontrava seus familiares durante o sono, uma vivência muito real, consoladora, mas ela tinha essa situação de que espírito já não podia ver, não podia falar, e ela estava num conflito, e ela veio conversar no atendimento fraterno sobre isso, achando que ela não poderia se encontrar com os seus entes queridos, que queriam conversar com ela, consolá-la. Então, os espíritos podem se tornar visíveis? Sim, principalmente durante o sono. Todos nós encontramos espíritos, mas eu nem sei, nem lembro. A maioria de nós, e a maior parte das vezes, a gente não lembra. Mas na hora das situações, da necessidade, nós vamos ter uma ideia que foi a sugestão e orientação deles. Entretanto, certas pessoas os veem durante a vigília, quando estão acordadas. Desculpa. É dado a todos os espíritos manifestarem-se visivelmente. Qualquer espírito pode aparecer? Todos o podem. Mas nem sempre têm permissão. E nem podem fazer isso à sua vontade. Qual é o objetivo do espírito que se manifesta visivelmente? Perguntou Kardec. Depende. Segundo a sua natureza, se é boa ou má. Como essa permissão pode ser dada quando o objetivo é mau? O espírito tem objetivos inferiores e aparece. É então para experimentar aqueles aos quais aparecem. A intenção do espírito pode ser má, porém o resultado pode ser bom. Como assim? Às vezes é o motivo que nos leva para a casa espírita, nos faz querer ler coisas, nos faz querer nos voltar novamente para Deus, para Jesus, buscar religiosidade, coisa que a gente anda esquecido. A espiritualidade se aproveita de alguma situação que é aparentemente má para nos fazer voltar para a nossa programação reencarnatória, que a gente está se desviando completamente. Então, às vezes, os espíritos, como uma obra de misericórdia por nós, vão nos permitir essa situação. Qual pode ser o objetivo dos espíritos que têm uma intenção má em se fazerem ver? Muitas vezes amedrontar e outras vezes vingar-se.
as influências inferiores. Mas nós já vamos falar do que a gente pode fazer, tá? Não vamos ficar assustados. E qual é o objetivo dos espíritos que vêm com boa intenção? Consolar as pessoas, provar que os espíritos existem e que eles estão perto de nós para dar conselhos e algumas vezes reclamar assistência, ou seja, a prece para eles mesmos. Há várias questões sobre esse assunto, mas a gente vai escolher só mais uma ou duas. É racional ter medo com a aparição de um espírito? Kardec não esqueceu dessa pergunta, que é a que a maioria gostaria de fazer. E o que os espíritos falam? Então, é racional ter medo quando um espírito aparece? Aquele que reflete, que pensa, deve compreender que um espírito, qualquer que seja, é menos perigoso que um vivo. Os espíritos, aliás, vão por toda parte e não se tem necessidade de vê-los para saber que se pode tê-los ao vosso lado. O espírito que quisesse causar dano poderia causá-lo sem se fazer ver. São as influências que a gente já falou. E mesmo com mais segurança. Não é perigoso porque é espírito. Um espírito não é perigoso porque ele é espírito, mas pela influência que ele pode exercer sobre o pensamento, desviando do bem e compelindo ao mal. E o que fazer quando se vê um espírito? Poderia conversar com ele perfeitamente. E o espírito sugere, é o que a gente pode fazer. Veja o que o espírito deseja. Às vezes ele precisa de ajuda, de prece. Faça uma prece. Encaminhe para a casa espírita. E vá fazer outra coisa. Desligue o pensamento daquela influência. Ajude o espírito com tuas preces, com tua orientação. E desligue-se. Porque a influência se dá pelo pensamento. E aí nós vamos ver uma outra questão. Há um meio, então, de afastar esses espíritos inferiores? Sim. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Como atrair os bons? Atrair, pois, os bons espíritos, fazendo todo o bem possível, e os maus se irão. Porque não vão mais encontrar espaço para se fazerem presente, para atuarem. Então não tenhamos medo dos espíritos. Para nós encerrarmos, nós gostaríamos de contar uma história de uma mãe que havia passado os últimos 6 meses no hospital, porque seu filhinho de 6 anos, estava enfrentando um câncer. Todo o tratamento, a dor, a perda da saúde, a perda da infância, enfim, ela mudou-se para o hospital. Levou alguns dos seus brinquedinhos e ficou ali. E ele estava passando por um momento de uma intervenção cirúrgica para tentar amenizar as dores e ter mais tempo de sobrevida. A mãe estava sentada na sala de espera quando o cirurgião saiu. E ela perguntou, então, doutor, como está Jimmy? E pela fisionomia e aparência do médico, ela já entendeu. Ele disse, nós fizemos tudo o que foi possível. Ela, então, em lágrimas, acompanhou a enfermeira e foi se despedir do filho. Porque o filho, embora sendo uma criança, havia pedido à mãe que, quando ele desencarnasse, que ela doasse o seu corpo para a universidade, para serem feitas pesquisas.
sobre a doença, enfim, para que pudesse ajudar, quem sabe, outras crianças que enfrentariam a mesma doença a ficarem mais tempo na terra com as suas mães. Ela então se despediu do filho em lágrimas. A enfermeira tirou um pedacinho do cabelo para que ela pudesse levar alguma lembrança do filho, já que ela não faria todo esse processo que normalmente se faz, do velório, do enterro. Então ela recolheu os brinquedos, os objetos pessoais e voltou para casa. Entrou em casa, a casa vazia, mais vazia ainda sem o filho. Ela, chorando de saudades, foi até o quartinho dele, organizou tudo como ele gostava, os brinquedinhos, as roupas, se abraçou no travesseirinho dele, começou a chorar com mais intensidade. Ela estava cansada, enfim, e triste pela situação. E ela acabou dormindo. Quando ela dormiu, ela sonhou. Mas não era um sonho. Ela sentiu a presença do filho. E ela viu que tinha uma carta. E ela foi ler então a carta. E era a carta do seu filho. Isso ela percebeu durante o sono. E a carta dizia o seguinte: querida mamãe, eu sei que você deve sentir muito a minha falta. Mas não pense que eu a esqueci, ou que deixei de amá-la, só porque não estou aí para dizer o quanto a adoro. Pensarei em você, mamãe, todos os dias, e em algum dia nós voltaremos a nos ver. Mamãe, se você quiser adotar um menino, para não ficar tão sozinha, ele poderá ficar no meu quarto e brincar com todas as minhas coisas. Mas se você preferir adotar uma menina, provavelmente ela não gostará das mesmas coisas que os meninos gostam. E então você terá que lhe comprar bonecas e coisas de menina. Não fique triste ao pensar em mim. Eu estou num lugar grandioso. Meus avós vieram me receber quando cheguei. Mostraram-me um pouquinho daqui, mas eu sei que levarei muito tempo para ver tudo. Eles me pediram para responder a uma pergunta sua. E ela lembrou-se da pergunta: onde estava Deus quando eu precisei dele? E aí o menino responde: Deus estava no mesmo lugar de quando Jesus estava na cruz. Estava aí mesmo, onde está sempre, com todos os seus filhos. Quase esqueci de dizer, mamãe, eu não sinto mais nenhuma dor. Estou feliz. Eu quase não conseguia mais suportar tanta dor. Foi por isso que Deus enviou o anjo da misericórdia, a morte, para me libertar. Assinado com amor do seu Dini. Nesse momento, ela acorda. O relógio estava tocando às 12 badaladas, era meia-noite. Ela sente o quarto invadido pela presença do seu filho. Livre da dor, livre da doença, livre do corpo físico, mas não longe, com ela. Não tenhamos medo dos espíritos. Eles são aqueles que nós amamos, que já deixaram a terra. Eles são os nossos irmãos. Que o esclarecimento que a doutrina espírita nos traz e que Jesus veio nos comprovar no momento em que apareceu depois da morte, mostrando que continuava vivo, embora espírito, possa nos consolar e nos ajudar a vencer o medo dos espíritos, o medo da morte. Muito obrigada.